eu quero dar a primeira aula aqui para vocês e depois a gente vai fazer um pequeno intervalinho, 5 minutinhos para a gente sair um pouquinho, para ir ao banheiro, alguma coisa assim, é igual a gente faz na escola mesmo. E eu quero falar nessa manhã, seguindo aquele roteiro da nossa escola, sobre o sacerdócio do homem. Você já escutou muito essa frase, né? O homem é o sacerdote da sua família. O homem é o sacerdote da sua casa. E essa frase, muitas vezes, ela soa pesada, muito pesada sobre os homens. Especialmente sobre aqueles homens que nunca tiveram, ou demoraram a ter, ou ainda não têm, uma postura assim de muita busca, de, como nós falamos na última aula, sobre o homem que entra na tenda sagrada do seu quarto, fecha a porta, como Moisés fazia para buscar a presença do Senhor, e ali o Senhor falava com Moisés, e quando Moisés saía da tenda, o povo ficava estarrecido com a imagem que via, porque aquele homem estava com a glória de Deus na vida dele, e diz a Bíblia que Moisés então trazia a palavra de Deus para o povo, e o povo ficava ali, alguns caíam de joelhos nas portas de suas tendas, e eu falava sobre isso. O homem na sua casa é aquele que vai trazer o temor do Senhor, porque quando Moisés saía da tenda, saía sobre ele a nuvem de glória, e a nuvem de glória, ela expressava a glória de Deus e gerava temor nas pessoas. E aí eu disse que o homem de Deus, ele deve entrar na sua tenda, no seu quarto, a sós com Deus, e sair de lá brilhando com a glória de Deus. Isso vai trazer temor para ele, para sua família, para sua esposa, para sua casa, né? E não é muito comum, hoje em dia, não é muito convencional que a gente encontre muitos homens com essa disposição de orar. Isso não é bom, com a disposição de serem homens de oração. Vocês se lembram que nós terminamos a aula da semana que vem falando sobre isso? Que nós precisamos ser homens de oração. Eu até falei na escola que às vezes é importante que a esposa entre no quarto e dê um flagrante ali no marido, prostrado ali no chão, ou de joelhos, ou com a Bíblia aberta para que ela veja. Não é que você vai fazer um teatro. Não, é porque está acontecendo. Ela chega lá, meu marido está buscando a Deus. Ora, só se a pessoa for uma pessoa louca, para não reconhecer que aquele momento ali é um momento diferenciado. Tem que estar num estado de loucura e desequilíbrio, né? Para não valorizar aquele ato. Tomara que não haja ninguém tão duro ao ponto de dizer, agora você vai dar uma de santinho, é? Poxa, seria assim algo absurdamente anormal. Mas o normal é que essas atitudes nossas de sacerdócio, que elas gerem temor. Que elas gerem temor na vida de quem está perto da gente. Como pastor, se eu não for um pastor de oração, eu posso esquecer o governo da igreja. Nenhum pastor governará uma igreja pelo Espírito sem entrar na tenda dele para buscar a revelação que vem de Deus. Ninguém consegue. Todos que tentam fazer na carne se desgastam tanto que perdem a saúde, perdem a igreja, perdem os relacionamentos, né? Então é tão importante isso, que nos casais, os homens, isso é função do homem. A Bíblia não deixa dúvida que tem papéis diferentes. Na verdade, o homem é comparado com Cristo. Em Efésios diz que o homem, o marido, ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Cristo é o sumo sacerdote, aquele que entrou nas regiões mais profundas para interceder por nós, né? Ele foi capaz de descer até o inferno para interceder e até para ministrar a mortos. Isso aí é uma coisa que a gente não vai discutir agora, mas esse é o exemplo. Por isso que os homens são chamados a serem sacerdotes. De vez em quando a gente vê alguma esposa falando, pastor, meu marido não é o sacerdote da casa. Meu marido não faz o papel do sacerdote. É compreensível.
não é uma coisa que se adquire da noite para o dia. É uma postura que se adquire gradativamente. Eu também não me considero o expert e o especialista, mas em minha casa nós temos tido a prática da oração, muita oração individual. Em momentos específicos oramos juntos, colocamos nossas coisas diante de Deus, mas como nós compartilhamos muito, assim é incrível, nossa vida caminha como uma vida de oração. Graças a Deus a gente está sempre no mesmo espírito, eu e Simone. Às vezes a gente discorda em pontos de vistas, sim, às vezes um faz uma coisa, o outro pensa que tinha que ser feito de outro jeito. Essas coisas acontecem rotineiramente conosco também, cada vez menos, porque a intimidade com o Senhor, a intimidade um com o outro, ela vai gerando uma afinidade. Você para de ter aquelas discussões por causa de coisas que são cansativas demais. Tem umas discussões que são muito cansativas, mas somente o homem que está buscando no temor do Senhor mesmo, para trazer o temor do Senhor, para viver em temor do Senhor, este homem que é capaz, será capacitado para fazer diferente, para testemunhar de forma diferente, para sair do quarto dizendo: Deus me falou. Tive uma experiência esses dias, entre outras, que foi essa história do Henrique, que mexeu muito com a gente. Por 2 vezes, eu estava em oração e o Senhor falou comigo: dá a seguinte instrução para ele, essa e essa. Aí eu entrava em contato, ele estava querendo fazer outra coisa lá, e até pessoas que estavam ao lado dele, e que também não sabiam se podia intervir, estavam com a mesma visão que eu tinha, mas o meu filho não estava com aquela visão naquele momento. Então o Senhor falava: fala com ele. Por exemplo, a volta dele para o Brasil foi por causa de uma decisão tomada no meu quarto aqui. Eu falei: filho, vai para o aeroporto agora. Isso era 7 horas antes do normal. Vai agora. Seu pai está te falando, vai agora. E ele chegou lá e ele pôs a mala dele na fila do check-in e era a primeira pessoa. Ele foi a primeira pessoa. E quantas vagas tinha naquela noite? 1 vaga. Vaga essa que surgiu porque alguém despachou sua mercadoria, sua bagagem, fez o check-in, ou seja, cadastrou-se, deu nome, deu tudo. A bagagem foi despachada, gente, e a pessoa não apareceu no embarque, lá no avião. Não foi, ela não entrou para fazer a imigração e chegar lá no avião. Aí a moça do check-in disse ao meu filho: ó, vamos fazer o seguinte, vai para a imigração, despacha sua bagagem aqui, não temos certeza onde esse passageiro está. Fica na espera. Fica na espera, fica lá dentro, lá, passa na imigração. Fica perto lá da fila de embarque. E nós vamos fazer as verificações. Meus queridos, fizeram todas as verificações, chamaram por alto-falante, entraram em aeronave, procuraram. Se não me engano, 6 minutos antes do horário de fechar a porta da aeronave, falaram com o meu filho: ó, vamos dar uma última olhada aqui dentro. Entraram, fizeram pesquisa lá, tinha uma cadeira vazia. Gente. E ele está aqui agora em quarentena aqui, em casa, no cômodo que nós temos embaixo aqui, na suítezinha, né? Suíte do Eliseu. Por quê? Porque o sacerdote, né, estava no quarto e a intercessora cuidando de tarefas. E aí? Cuidando de tarefas. Olhando alguma coisa, fazendo outra aqui, mas no espírito intercedendo. Eu não tive dúvidas de que o Senhor falou comigo naquele momento. Agora, nós estamos falando de um milagre, né, gente? Isso é um verdadeiro milagre, né? Eu considero isso um milagre. As pessoas que estavam lá, elas estão dizendo, é um milagre. Não tem dúvida que é milagre. Por isso nós precisamos ser sacerdotes da nossa casa, porque Deus pode falar e vai falar conosco nos nossos quartos, e vai dar direção, gente. E vocês, casais, se algum casal fica em desacordo, esse desacordo vai diminuir muito. Diminui muito. Daqui a pouco a pastora Simone vai ministrar sobre finanças, depois do intervalo. Agora nós estamos falando sobre o sacerdócio. Finanças era uma área de muito desacordo na nossa vida. E eu realmente tive que ir lá no... Ela falava comigo.
E lá do a sós, o Espírito Santo teve que falar comigo. Você vai parar de ser tolo quando? Porque ela não podia falar desse jeito comigo, né, por uma questão de respeito. Ela podia ficar triste, discordava de algumas coisas. Muitos anos atrás, graças a Deus. Hoje, nós estamos aí num tempo de recessão e nós estamos supridos, né? Inclusive, se algum irmão da igreja não tiver, nós vamos juntar com ele. Nós não vamos ficar supridos e os outros não. Já disse, avisem. Nós vamos ajudar, igreja, corpo, cada um de nós. Nós vamos nos unir para socorrer os nossos irmãos. Mas quem ouve o Senhor lá, nessa hora não é pego de surpresa. Nessa hora fica às vezes até assim, estupefato, né? Mas a coisa é muito grave, mas há uma paz, porque nós nos organizamos, né? E muitas decisões são tomadas, ou na verdade todas, né? O sacerdote é consultado. A pastora Simone é certamente uma pessoa que tem uma habilidade muito grande na área da gestão e da administração. Eu louvo a Deus pela sua vida e pelo que você faz na igreja também. A nossa igreja mesmo está agora estabilizada, né? Graças a Deus. E isso tem sido uma bênção para nós, uma tranquilidade, saber que as nossas contas estão todas em dias, todas, sem exceção, antecipadas, né? E agora é guardar para o próximo mês. Ainda temos uma reservinha, mas precisamos continuar dizimando e ofertando, todos nós dizimando e ofertando, para que nós possamos manter a casa funcionando, ainda que ela esteja lá sozinha, tadinha, né? O templo está lá sozinho agora. Oh, meu Deus, Deus proteja ele, né, da Covid. Então, o sacerdócio. E a respeito do sacerdócio, eu estava pensando aqui, qual o exemplo máximo? Lá em Pedro, 1 Pedro 2,9 fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, entre outras coisas. Sacerdócio real, nós somos chamados assim. Quando a Bíblia fala desse sacerdote, às vezes isso é um peso para alguns, porque pensam em uma pessoa que nunca vai errar, uma pessoa que nunca vai falhar, uma pessoa que tem que ser perfeita, uma pessoa que tem que ser maravilhosa, admirável. Ora, pode ser que um dia isso seja, mas não é assim. O sacerdócio é um sacerdócio vindo de Deus para nós. Mas no Velho Testamento, que era, ou ainda é, as figuras das coisas atuais, nós temos a ordenação de Arão. Eu vou ler aqui em Levítico 8. Se você quiser abrir na sua Bíblia, nós vamos ler na NTLH, deixa eu mudar aqui. Ordenação de Arão. Levítico capítulo 8. O Senhor Deus disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Olha aí a tenda sagrada como um lugar de consagração, ó. Pegue as roupas sacerdotais, ou seja, não é qualquer vestimenta que um sacerdote pode ter, e aqui não é o caso de pensar em peças de roupa. Já já eu falo o que significa essas roupas na vida de um sacerdote. O azeite de ungir, isso aqui tem um significado para nós. O touro novo da oferta, para tirar pecados. 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermento. E mande que o povo todo se reúna em frente à tenda. O sacerdote sempre vai agir diante do povo. Em nossas casas, nós sempre vamos agir diante da esposa, dos filhos. Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés lhe disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Tudo tem significado. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com o cinto e por cima colocou a sobrepeliz. Em seguida pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim, as pedras da decisão. Olha como é que era
Isso aqui dá para explicar depois, eu acho que na aula de hoje eu não vou poder concluir isso. Nós temos tempo, né? Nós não podemos ter todo o tempo aqui com vocês, mas em outros momentos a gente convoca a escola e vai destrinchar isso um pouco mais. Uma segunda aula. Pois também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. E em seguida Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro, e dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia, sua base. Depois Moisés derramou azeite na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Lá no Salmo 133, o salmista está falando sobre esse momento aqui, em que Moisés derrama o azeite, faz a cerimônia. Deve ter sido uma coisa tão linda, porque foi para Salmos isso. E o povo de Israel cantou isso a vida toda, como canta até hoje, ou ora. Salmos são cânticos ou orações. E tem uma consequência. Ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. É através do sacerdote. Maridos, nós precisamos praticar isso. Vamos crescer junto nisso. É através de nós. É princípio espiritual. Está lá desde o tempo passado, desde 4.000 anos. Está lá, é princípio, desde a eternidade, na verdade. É princípio espiritual. A bênção passa pelo marido. Talvez muitas bênçãos da casa de alguns estão atrasadas, porque o sacerdote não está devidamente preparado. Nós precisamos ser sacerdotes da nossa casa. E o Espírito de Deus é quem nos capacita. São tantos aspectos aqui que eu vou abordar apenas um por causa do tempo de aula. Dentro da programação que eu fiz, essa escola de hoje, ela começa às 9 e termina às 10h30. Então, nós vamos ter um intervalinho daqui a pouco. Eu ainda tenho aqui 10 minutinhos para pegar alguma coisa dessa grande narrativa bíblica sobre a ordenação de um sacerdote. Mas eu quero falar sobre o primeiro ponto, quando Moisés mandou que Arão e seus filhos se lavassem. Tudo começou com purificação. Teve purificação antes de ordenação. E aqui menciona que foram feitos sacrifícios. Naquele tempo, bois e carneiros. Agora, gente, já tem um sacrifício feito. Qual que é o sacrifício? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro de Deus que sacrificou-se definitivamente. Agora não há mais necessidade de matar touro, nem ovelha, nem nenhum outro animal, nem derramar sangue, porque o sangue do Filho de Deus foi derramado para a purificação de todo aquele que crê, de todo homem, de cada homem que compõe este casal que está conosco na escola de casais, que nós amamos tanto. Tem pessoas visitando também aqui pela internet, é uma honra para nós isso, estarmos ministrando, né? Para tantas pessoas nesse momento, essa escola. E então o sacrifício foi feito. Qual é a minha fala agora para você, homem? Tome posse do sacrifício que foi feito, porque consagração para o sacerdócio começa com purificação pelo sangue que foi derramado. E a limpeza, Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos purifica, nos preparando para o sacerdócio. Então é interessante. O que depende de você, homem? O que depende de você nessa história? Olha, pense comigo. Você vê que não é difícil. Jesus disse isso nas Escrituras.
Os meus mandamentos não são difíceis de obedecer. Homens, talvez vocês olhem, vou falar uma coisa aqui para você só entender. Olha e fala assim, não, o pastor consegue. Ele é pastor, ele passa o dia orando, ele passa o dia lendo a Bíblia. É isso? Não é. Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Uma vida normal, problemas de logística, problemas de todo tipo, além de tudo, participo de muitas outras situações. Não. Uma vida normal. Tentações de todos os níveis, de todos os tipos, as mesmas de todo mundo. Não vamos acabar com esse mito. Não tem nenhum super sacerdote aqui. Tem alguém buscando ser sacerdote. Ah, sim, isso eu sou capaz de dizer. Eu não tenho medo de dizer isso, não. A minha busca é constante para continuar sendo um sacerdote da minha casa. Quantas vezes eu saio do meu quarto com uma direção de dar uma palavra para ela. Ontem ela estava na cozinha preparando o almoço e alguém me mandou uma mensagem muito boa da pastora Joyce Meyer e na mesma hora eu pensei assim, ela estava lá entretida e eu sei que a Simone gosta de ouvir enquanto trabalha. E com esse tanto de pensamento que está acontecendo aí, ataques na mente, né? O marido precisa lembrar que às vezes a mente da mulher ela tem alguma fragilidade em certos momentos, por isso que o homem tem mais essa postura de agir para proteger, né? Essa é a tendência maior do homem, ser mais proteção, força, né? Para a sua família. Então eu peguei a mensagem, o telefone dela, que eu tenho a senha, nós temos a senha de tudo, todas as nossas senhas, nós temos todas as nossas senhas. As minhas senhas, eu mandei no e-mail dela, já há muito tempo. Quando eu troco uma senha, vai para o e-mail dela. Ela fica lá, se ela quiser procurar, a pastora Simone é muito boa nesses arquivos não, mas se ela quiser procurar, senha do Elan, está tudo lá. Todas as senhas. Nós entramos em qualquer setor das nossas vidas. Todas. Porque o sacerdote não tem nada a esconder. O sacerdote não tem nada a esconder. Compartilhe suas senhas com a sua esposa. Compartilhe todas elas. Tome essa decisão, casal. Nossos celulares, né? Abertos, o tempo todo. WhatsApp. Nossos filhos têm nossas senhas. Nossos filhos têm nossas senhas. Fernanda, Eliseu, Henrique. Na hora que eles quiserem acessar, meu WhatsApp, computadores, todas. Meus filhos têm todas as nossas senhas. Eles sabem as nossas senhas de banco. Aí que tá. Né? Nós não podemos compartilhar com todas as pessoas. Não vou postar minha senha agora, né? Só se o Bruno postar a dele. Se o Bruno postar a dele, eu posto a minha também. Tiago, esses camaradas aí, né? Eu conheço esses caras. Roberto Costa. Se o Roberto postar, se o Roberto Costa postar a senha, aí a humanidade posta a senha. Aí eu garanto que é, viu, gente? Que pena que a gente não pode escutar as reações agora, né? A Michelle está dizendo, posta a senha. Então fala com a Michelle, posta a senha do Roberto aí. É. Se o Robertagem postar a senha, a humanidade posta a senha. Roberto Costa. Meu filho, não é brinquedo não, né? Pois é. Nós precisamos manter esse tipo de comunhão, esse tipo de intimidade. O sacerdote cuidando do coração de sua esposa, homens, aprendamos. Vamos continuar aprendendo. Eu estou aprendendo também, estou num aprendizado, praticando sempre. O meu foco na minha vida, primeiro Deus, é o meu foco, primeiro Deus. E a sua obra, né, a obra espiritual dele. Não é a igreja não, não é o ministério não. Segundo lugar, a minha família, começa a minha esposa, primeiro cuidado meu, primeiro zelo do sacerdote. Casado, né? É com a sua esposa, como Cristo cuida da igreja. Eu estou olhando para a pessoa que a Bíblia compara com a igreja, para Cristo. É muito forte isso. Então, terminando esse momento aqui, depois eu comento outras coisas, que nós vamos fazer um pequeno intervalo já e vamos voltar em 5 minutos já. Então, concluindo, homens, não é difícil. Cristo pagou o preço.
Deixa a palavra te banhar. Deixa a palavra de Deus te lavar. E aí, a unção virá. O azeite será derramado. Ai, maravilha, hein? O Espírito de Deus virá. Porque uma vez uma pessoa falou uma coisa, o Espírito de Deus não pode pousar. Ele é como pomba, diferente de urubu. Urubu pousa em carniça. Pomba não pousa em carniça. E o Espírito de Deus foi comparado com a pomba, foi visto como pomba. E ela precisa pousar num ambiente limpo. Limpemos-nos pela palavra de Deus, tomando posse do sangue de Jesus, para que a unção sacerdotal, o azeite, a presença do Espírito Santo, nos unja e torne aquela cena a cena mais linda que a nossa família poderá ver. Que a nossa esposa poderá ver. Que a esposa poderá ver. Que os filhos poderão ver. Até o cachorro da sua casa, ele pode refletir só. Você... Aí, olha aqui, ó. Participando da reunião. Para Bebel? É. Bebel, você quer uma oportunidade? Dá um tchau pro Dá um tchau pra galera. Gente, vamos fazer uma oração sobre isso? Os homens, peço aos homens, coloque a sua mão na altura do seu coração. E as mulheres estejam em espírito. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento que estamos tendo aqui na Escola de Casais. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse recurso que o Senhor nos deu para transmitir a aula. Muito obrigado por essa comunhão que nós estamos tendo, em nome de Jesus. Mas muito obrigado por essa palavra revelada neste momento. Essa palavra que muda a nossa maneira de pensar. Que faz a metanoia. Que faz aqueles que se sentiam sujos demais entenderem que a limpeza já foi feita. Talvez tem maridos aí, Senhor Deus, dessa escola, ou até assistindo agora, que tiveram erros do passado, de conduta, em todos os níveis, em vários níveis. E hoje eles se sentem inaptos, que eles tomem posse do sacrifício de Cristo que foi feito na cruz. Não sou eu, é Cristo em mim. Não é Cristo, não é a pessoa, é Cristo nela. Que isso seja claro, Senhor. E o Senhor deixou a sua palavra para nos limpar. Ela nos limpa, ela nos purifica. Que cada homem dessa escola e que está assistindo neste momento seja impactado por essa palavra. Seja fortalecido por essa palavra. Nesse momento nós oramos e nós entregamos esta aula nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.